A presença judaica na Espanha precede o cristianismo por séculos. Alguns estudiosos acreditam que os judeus chegaram pela primeira vez como comerciantes durante a Era Fenícia, estabelecendo comunidades ao longo da costa ibérica. Após a destruição do primeiro templo em Jerusalém, em 586 a.C., uma onda de refugiados judeus buscou refúgio no Império Romano, incluindo suas províncias ibéricas. Essa migração solidificou ainda mais a presença judaica na Espanha. A destruição do Segundo Templo em 70 d.C. levou a outra onda de migração judaica para a Península Ibérica, fortalecendo as comunidades existentes e estabelecendo novas. Ao longo dos séculos, as comunidades judaicas prosperaram na Espanha romana e visigótica. Eles se envolveram em várias profissões, da agricultura e comércio à erudição e medicina. As comunidades judaicas desenvolveram ricas tradições culturais e religiosas, contribuindo significativamente para o tecido intelectual e social da sociedade ibérica. Sinagogas pontilhavam a paisagem, servindo como centros de aprendizado, oração e vida comunitária. O período visigótico, do século VI ao 8 a.C., viu a crescente pressão sobre a comunidade judaica. Os governantes visigóticos, influenciados pela Igreja Católica, promulgaram leis restringindo as práticas judaicas e incentivando a conversão ao cristianismo. No entanto, apesar desses desafios, a vida judaica na Espanha persistiu, lançando as bases para as significativas contribuições culturais e intelectuais que marcariam a Era de Ouro do judaísmo espanhol. Essa era de relativa tolerância e prosperidade viria sob o subsequente domínio muçulmano da Ibéria. A chegada das forças muçulmanas em 711 d.C. marcou um ponto de virada na história ibérica. Sob o domínio muçulmano, uma nova era de tolerância e intercâmbio cultural surgiu. Judeus, juntamente com os cristãos, receberam o status de dhimmi, povos protegidos sob a lei islâmica. Esse status lhes concedia o direito de praticar sua religião e governar seus assuntos internos, embora com certas restrições. Este período, que abrange aproximadamente do século VIII ao século XII, é frequentemente referido como a Era de Ouro do judaísmo espanhol. A vida intelectual e cultural judaica floresceu sob a atmosfera relativamente tolerante do domínio muçulmano. Estudiosos, poetas, filósofos e cientistas judeus deram contribuições significativas para várias áreas, enriquecendo a paisagem cultural de Al-Andalus, como era conhecida a Espanha muçulmana. Córdoba, a capital do Califado Omeyada, tornou-se um renomado centro de aprendizado judaico, atraindo estudiosos e estudantes de todo o mundo judaico. Figuras notáveis deste período incluem Moisés ben Maimonides, também conhecido como Maimonides, um renomado filósofo, astrônomo e médico, e Yehuda Halevi, um célebre poeta e filósofo. Esses indivíduos e incontáveis outros deram contribuições significativas ao pensamento e erudição judaicos, influenciando o discurso intelectual muito além das fronteiras da Espanha. A Era de Ouro foi uma prova da vibrante vida intelectual e cultural que floresceu dentro da comunidade judaica sob o domínio muçulmano. A reconquista cristã da Espanha gradualmente corroeu o domínio muçulmano sobre a Península Ibérica. À medida que os reinos cristãos se expandiam para o sul, o status dos judeus sob seu domínio começou a mudar. Inicialmente, os judeus encontraram um certo grau de tolerância sob alguns governantes cristãos. Eles continuaram a contribuir para a sociedade, servindo em funções administrativas e financeiras. No entanto, à medida que a influência da Igreja crescia, aumentava também a pressão sobre a comunidade judaica. A visão da Igreja dos judeus como responsáveis pela morte de Jesus começou a influenciar a opinião popular. Essa acusação teológica, aliada a preconceitos sociais e inveja econômica, criou um clima de crescente hostilidade em relação aos judeus. O Quarto Concílio de Latrão, em 1215, convocado pelo Papa Inocêncio III, emitiu uma série de decretos com o objetivo de segregar os judeus da sociedade cristã.
Os judeus foram forçados a usar roupas distintivas, impedidos de ocupar cargos públicos e enfrentaram restrições em suas atividades econômicas. Essas medidas, embora não tenham levado imediatamente à violência generalizada, criaram uma estrutura legal para discriminação e perseguição que lançaria uma longa sombra sobre a comunidade judaica nos séculos seguintes. Seção 4. Conversões forçadas. Um tempo de terror e escolha. O final do século XIV testemunhou uma escalada dramática da violência e perseguição anti-judaica na Espanha. A peste negra, uma praga devastadora que varreu a Europa em meados do século XIV, alimentou a agitação social e o uso de bodes expiatórios. Os judeus, já enfrentando suspeitas e preconceitos, tornaram-se alvos fáceis de acusações de envenenamento de poços e propagação da doença. Em 1391, uma onda de distúrbios anti-judaicos alimentada por sermões inflamados e ressentimento econômico varreu a Espanha. Comunidades judaicas em Sevilha, Toledo, Valência e outras cidades foram atacadas. Sinagogas foram destruídas, casas e empresas foram saqueadas e incontáveis judeus foram assassinados ou convertidos à força ao cristianismo. Essa onda de violência, conhecida como os pogroms de 1391, marcou um ponto de virada na história do judaísmo espanhol. A violência e o terror de 1391 tiveram um profundo impacto psicológico e social na comunidade judaica. Muitos judeus, diante da escolha entre a morte ou a conversão, escolheram a última. Essas conversões forçadas criaram uma nova classe de cristãos, os conversos, cuja sinceridade era frequentemente questionada. Essa suspeita e desconfiança teriam consequências duradouras, contribuindo para o estabelecimento da Inquisição espanhola no século seguinte. Seção 5. As garras da Inquisição. Vivendo nas sombras. O estabelecimento da Inquisição espanhola em 1478 inaugurou uma era sombria para judeus e conversos. A Inquisição, um tribunal da Igreja encarregado de erradicar a heresia, rapidamente voltou sua atenção para os conversos, suspeitando que praticavam o judaísmo em segredo. Os métodos da Inquisição eram brutais e desumanos, baseando-se em tortura e intimidação para obter confissões. Os conversos viviam sob constante suspeita. Cada movimento seu era examinado em busca de sinais de judaização. Eles foram acusados de observar secretamente rituais judaicos, como acender velas no sábado ou abster-se de carne de porco. O medo de denúncia por vizinhos, colegas ou até mesmo familiares criou uma atmosfera de paranoia e desconfiança. O reino de terror da Inquisição teve um impacto devastador na sociedade espanhola. Promoveu um clima de medo e suspeita, dividindo comunidades e minando a confiança. A perseguição aos conversos, muitos dos quais haviam alcançado posições de destaque na sociedade, resultou na perda de valiosos talentos e conhecimentos.